abençoados, tudo bem? É muito bom ter vocês aqui. Chegamos ao fim da primeira temporada do Sem Pressão e agradecemos a sua companhia até aqui. Não se esqueçam de curtir o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho aqui embaixo. Afinal, batismo nas águas salva? Sem pressão! Graça e paz, amados do Senhor, é um prazer mais uma vez nós estarmos juntos aqui, falando acerca da palavra, discutindo talvez opiniões, não? E sanando ou levantando dúvidas a respeito dos assuntos da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre batismo. Eu queria que você me acompanhasse no livro de Mateus, capítulo 3, verso 11, diz assim o texto: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O versículo começa dessa maneira: Eu vos batizo com água. Eu quem? João. Mas, para arrependimento, ele está explicando para que ele batizava. Para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A pergunta é: batismo com água salva? Você acha mesmo que sendo deitado nas águas o seu corpo, você deixa o seu velho homem ali? Você acha mesmo que há mudanças em você, na sua personalidade, a hora que você levanta das águas? Vamos entender então como que era esse costume no Velho Testamento. Para o judeu, tudo virava um dogma religioso. Lá em Levítico capítulo 14, um leproso ele tinha que se banhar nas águas, não só por causa das feridas, mas porque era uma forma de purificação religiosa sobre aquela vida. Quando havia sexo entre as pessoas, a lei lá em Levítico capítulo 15 também diz do lavar, mas não só por uma questão de higiene, diz do lavar por uma questão religiosa. Em Números, tocava-se em cadáver, a pessoa era considerada impura, então ela tinha que se banhar, que se lavar. João vem dizendo aqui que ele está batizando para arrependimento. Nós vamos no texto-chave, onde é cobrado de todo cristão que entra numa igreja, é cobrado dele o batismo. Então nós vamos ver esse texto que faz a alusão a essa teoria. Está lá em Marcos 16. E o que nós temos mais que respeitar para desenvolver uma doutrina são os tempos. Marcos 16. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Vamos prestar atenção aqui. Em primeiro lugar, João vinha pregando um batismo. Se lavava o judeu que chegasse ali. João falava da vida de Cristo, porque João já era o cumprimento de uma promessa. Já estava pré-determinado no Velho Testamento que ele
voz que clama no deserto, endireitai as veredas. Esse era João, que teve que vir à frente de Cristo, anunciando a sua vinda, anunciando o seu reino. Quando ele conseguia, pela ministração da sua boca, falar com o judeu, e o judeu cria que ele tinha pecado, eles eram batizados por João por causa de seu arrependimento. Por quê? Porque ainda Jesus não tinha morrido, não tinha sangue para purificar ninguém. Porque o que purifica a vida de um homem é o sangue ou são as águas do rio, da piscina, do chuveiro, ou seja lá de onde for. Para nós, evangélicos, que entendem a graça de Deus, é o sangue que nos purifica, como está em 1 de João 1:7, é o sangue que nos purifica de todo o pecado. Ali era um judeu João, que vinha anunciando de uma forma externa o que aconteceria de muito maior quando Jesus viesse. Então ele diz: eu aqui estou te batizando com água, mas vai vir após mim um que é muito mais poderoso do que eu. Ele vai batizar com fogo e com o Espírito, ou seja, um batismo muito diferente do meu. Era isso que ele estava dizendo. Mateus 16 diz: aquele que crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Salientando uma coisa, dos versículos 9 a 20 desse capítulo não existe nos principais manuscritos, e isso qualquer teólogo sabe. Segunda coisa, primeiro é que aqui não fala quem crer e for batizado em água. Diz: quem crer e for batizado será salvo. Terceira coisa mais importante, aqui era Jesus ressurreto falando. Ele já havia morrido. E ele sabia: aquele que for batizado em mim, no meu espírito, com o meu espírito, será salvo. Era o Jesus ressurreto, que já tinha ido para a cruz do Calvário e cumprido toda a lei nele. Quando João quis dizer para ele: mas não sou eu que tenho que te batizar, é você que tem que me batizar. Jesus disse para ele: convém que se cumpra toda a Escritura. Então aqui em Marcos 16 é o Jesus já ressurreto, que já tinha derramado sangue na cruz do Calvário para purificar as pessoas que crescem naquele tempo e aquelas que viessem depois, como eu e você. Só o sangue salva, só o sangue purifica, o restante são dogmas. Quando João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque no Velho Testamento o pecado era só expiado, ou seja, era só coberto. Aqui é outro assunto. O pecado foi tirado do mundo por Jesus. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não imputa pecado, Ele não vê pecado. Posso fazer o que eu quero? Meu querido, se a sua maturidade espiritual chega nesse nível, eu sinto muito por você. Faça, você vai colher tudo o que você plantar. E pecado tem suas consequências. Quanto maior, maior a consequência. Mas Deus não nos cobra mais por coisas que Ele já morreu atrás e já purificou. O que é purificado em mim? Meu espírito. Meu espírito. Minha carne não vai se converter nunca. Eu posso melhorar em muitas áreas, porque eu compreendo que eu estou carregando dentro de mim o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é santo, que tem a palavra na sua boca para com a minha vida. Eu carrego a palavra dentro de mim. Eu posso melhorar em muitas coisas, mas minha carne não vai se converter jamais. Por que Jesus se batizou? Ele não foi lá por acaso. Abre aqui em Mateus 3. Ele não estava passeando e nem porque sim ele foi até João. Mateus 3, verso 13. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse.
ele já sabia que ele tinha que ir, porque lá no Velho Testamento, em Levítico, todas as entranhas dos animais, até as entranhas dos animais, tinha que ser lavada. O cordeiro iria ser lavado para depois ser imolado. Então, por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão a fim de que João batizasse ele, porém, o dissuadia dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Mas Jesus lhes respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriu os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Porque as pessoas que estavam em volta precisavam ver o que estava acontecendo no reino do Espírito nesse momento. Precisavam ver com seus olhos de carne, para serem testemunhas do que estava acontecendo e passar isso adiante. Mas ali em Mateus 21, verso 23. Mateus 21, 23, uma outra passagem que cita o batismo. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes essas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditaste nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: nós não sabemos. E ele, por sua vez: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. E que vos parece? Eles estavam cobrando Jesus. Eles queriam pegar Jesus em alguma falha contra a lei judaica. Então Jesus diz assim: com que batismo vocês foram batizados? Que batismo que João batizou vocês? Então eles usaram de astúcia: nós não sabemos. Hoje, a maioria das pessoas batizam e não sabe por que está batizando. Dão um valor excessivo às águas de dentro para fora, e não dão um valor das águas de dentro para fora, de fora para dentro, desculpe. Acha que ali, naquele momento, vai acontecer alguma coisa de sobrenatural na hora que está descendo as águas, e vai ser livre de todo o seu eu pecaminoso, de todos os seus demônios interiores. Mas não é assim que acontece, não. O ladrão na cruz, quem se lembra? Ele não desceu dali, foi batizar e voltou para a cruz de novo. O que Jesus disse para ele? Daqui a pouquinho estarás comigo no paraíso. Foi salvo. Esse versículo de Marcos 16, que é o que dá fundamento para o batismo, e deixa com que as pessoas não amadureçam nas áreas que tem que amadurecer, porque elas se apegam nisso como se fosse uma verdade absoluta. Não, eu tenho que batizar. Olha, sou salvo, batizei nas águas. Você é salvo porque Jesus derramou o seu sangue por mim e por você, em o nome de Jesus Cristo. Efésios 1, 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Quando você ouve e crê no evangelho que está sendo pregado a você, você é automaticamente selado. Isso tudo os seus olhos não vê, mas é o que acontece no reino do Espírito. Selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor,
até o resgate de sua propriedade, até que Deus venha e te tome para Ele novamente, existe um selo do Espírito sobre a tua vida que ninguém jamais tira, e é o Espírito Santo de Deus. Efésios, aí pertinho, capítulo 4, verso 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Repetindo, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e é o batismo no Espírito. Quando eu recebo como verdade que Cristo ressuscitou dos mortos, morreu por mim e derramou seu sangue, eu sou selado com o Santo Espírito da promessa, eu sou batizado nele, eu fui batizado na morte de Cristo. Eu mergulho nas coisas do reino. Sinais exteriores não fazem de ninguém verdadeiros cristãos. Ninguém. Nós aqui sabemos, por maturidade no Evangelho, que a mudança na nossa vida, quem vai ocasionar é o Espírito Santo de Deus. Com a postura ainda de eu dizer, eis-me aqui, Senhor, me transforma num filho que ama, que respeita e que sabe que está representando a Ti como Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. João sabia o que estava dizendo. Após mim vem. Eu estou fazendo dessa forma, mas depois de mim vai vir um que vai fazer completamente diferente, com muito mais poder. Porque senão nós vamos dizer que Paulo é mentiroso. Porque se existe dois batismos, o da água e do Espírito, então Paulo é mentiroso. Porque ele está dizendo aqui, há uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Que não é o das águas, que é o do Espírito. Paulo mesmo, ele diz lá em Atos, capítulo 19, a respeito do batismo, porque a revelação da graça também, para ele, chegou em uma caminhada, não chegou de repente só lá na estrada de Damasco, e ele já recebeu toda a revelação da graça. Foram anos em que o Espírito Santo ministrava ao coração dele o sacrifício que Jesus, o entendimento do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, para que ele pudesse dirigir a igreja com dogmas que não fossem peso, com a palavra pura, do jeito que ela é. Atos, capítulo 19, levando sempre em consideração que a igreja primitiva era uma igreja judia cristã. Atos capítulo 19, diz assim o texto: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Ou seja, Paulo, qual batismo vocês foram? Ah, o de João. Não, recebe esse batismo do Espírito. Entende isso? Está tudo escrito aqui hoje para que a gente consiga. Ele mesmo, determinado, lá em 1 Coríntios, ele diz assim: eu batizei Gaio e Crispo por motivos deles serem uns obreiros maravilhosos, e com certeza, mas Paulo, eu quero ser batizado também nas águas, que nem João falava. Não, tudo bem, vai lá. Batizou eles lá, e depois ele mesmo diz, ele fala:
Eu não fui enviado para batizar. Eu fui enviado para pregar o Evangelho. Sabe para que você foi enviado, filho? Para pregar o Evangelho. Lembre bem, Marcos 16,16, já era o Jesus ressurreto falando sobre ser batizado. E ele estava dizendo, vocês vão ser batizados em mim. Lá, no dia de Pentecoste, quando o Espírito veio sobre aqueles homens. E quando eu creio em Cristo hoje, eu já sou selado com o Santo Espírito da promessa, eu já sou batizado, eu já mergulho nessas águas do Espírito. As águas em mim funcionam de dentro para fora, não de fora para dentro. Isso é mais um desacerto, desajuste doutrinário. Até a próxima, queridos.